E se eu te disser que não é só o TikTok, o Instagram Reels e o Clubhouse que estão bombando? Quer dizer, o Clubhouse até que agora não tá mais tanto assim, né? Mas enfim, tem vários outros locais que estão bombando também de audiência e que as pessoas não estão olhando tanto assim. E uma delas é o feed chamado Google Discover, que é uma plataforma do Google em que ele vem investindo bastante mesmo para atribuir mais audiência para os sites que estão trabalhando nessa fonte. Então assim, pessoal, é uma grande oportunidade para você investir. E como eu disse, não é todo mundo que tá olhando para isso ainda. As pessoas estão muito focadas em TikTok, Instagram Reels e outras dessas ferramentas aí, mas esquecem que o site também é uma oportunidade muito grande de tráfego. E também que agora, em 2021, é o melhor momento para você investir nisso. E é para isso que eu tô aqui, eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o Google Discover, desde como aparecer por lá até como funciona esse feed, enfim, o que ele é, afinal. Bora lá, pessoal? Eu quase esqueci, pessoal. Não esquece de curtir o conteúdo se você gostar, de se inscrever, compartilhar e ativar as notificações para você não perder mais conteúdos relevantes. Ficou bem legal o conteúdo aqui, pessoal. Eu consegui compilar muitas informações que vão te ajudar. E é isso, muito obrigado. Então, pessoal, o Google Discover ele é relativamente novo. Ele surgiu aí por volta de setembro de 2018, com o objetivo de ajudar os usuários a encontrarem conteúdos relevantes e de interesse seu. Na verdade, a ideia surgiu um pouquinho antes, quando o Google lançou algo chamado Google Feed, que tinha uma dinâmica parecida e o objetivo era o mesmo, entregar conteúdos relevantes para o usuário. Mas depois de um tempo ele percebeu a necessidade de renomear essa ferramenta e atribuir novas funcionalidades, que é o Google Discover que nós conhecemos hoje. E o Google está investindo bastante em novos formatos de conteúdo para apresentar para os usuários por lá, e também, como eu disse, ele atribui bastante visibilidade para os sites que trabalham bem com essa fonte. A ideia aqui do Google com esse feed é oferecer conteúdos únicos que se adaptem ao interesse de cada usuário, com base numa análise do que eles gostam, do que eles pesquisam no próprio Google, por exemplo, para entender o que eles gostam e oferecer os conteúdos que façam sentido para eles. Então, resumindo, o que é o Google Discover? Ele é um feed de conteúdos, onde ficam listados vários conteúdos de sites diferentes, de páginas diferentes, adaptável aos interesses do usuário e que qualquer um pode acessar para ver as páginas, ler mais sobre esses conteúdos que tenham interesse. Ele é bem parecido com os feeds clássicos do Instagram e Facebook, por exemplo, onde você vai lá e fica rodando a tela infinitamente, achando os conteúdos relevantes, curtindo os conteúdos também, dá até para curtir no Google Discover. A diferença é que são conteúdos da web e que você pode se aprofundar bem mais, porque você pode clicar e ir para uma página na web. Isso dá para fazer no Facebook e Instagram também, mas não é o foco. E que tipo de conteúdo que aparece por lá, pessoal? Bom, praticamente todo tipo de conteúdo. O Google tem um foco em conteúdos que estão em alta, tópicos que estão em alta e que sejam relevantes para o usuário. Então, uma das prioridades do Google para apresentar os conteúdos nesse feed é que os conteúdos realmente entregam valor e que trabalhem com tópicos que sejam relevantes para a atualidade. Então, nesse feed você vai ver frequentemente muitas notícias também, mas não quer dizer que o feed é só de notícia, tá? Aparecem vários conteúdos frios que a gente chama, conteúdos evergreen, que são pautas que servem para a vida toda, por exemplo, uma definição de marketing. Esse tipo de conteúdo também pode aparecer por lá se o Google entender que é relevante para o usuário. E eu já vou te explicar um pouco mais sobre o que é ser relevante para o Google, porque eu sei que pode ser um mistério para muitos, mas eu vou entrar nisso um pouco mais para frente no vídeo, beleza? E vale ressaltar um ponto aqui, é que esse feed só está disponível para dispositivos móveis. E como que você pode acessar ele? Bom, isso dependendo do celular, geralmente em Android, se você deslizar até o final para a direita, você vai ver esse feed lá, encontrar esse feed em que você pode ver vários conteúdos já com base no seu interesse que o Google apresenta para você. Se você não tem Android ou não tem essa funcionalidade no seu celular, você pode ou instalar o aplicativo do Google ou na própria pesquisa que já tem no celular, em alguns celulares, no caso, ele já aparece o feed embaixo da pesquisa antes que você pesquise por algo. Então são essas as três opções, navegando pelo próprio celular até o final da direita, instalando o aplicativo do Google oficial ou no navegador do próprio celular também. E aí, pessoal, uma dúvida que surge bastante para as pessoas é qual a diferença do Google normal, da pesquisa normal do Google pro Google Discover. E uma das grandes diferenças é que o Google faz uma seleção ele mesmo dos conteúdos que ele acha mais relevantes para o usuário com base no comportamento de busca do usuário no Google, e aí ele apresenta esses conteúdos para o usuário no feed do Discover. Já na pesquisa é um pouco mais filtrado, por assim dizer, porque é o próprio usuário que vai lá e faz uma busca. Então a gente pode dizer que na pesquisa o usuário tem um comportamento mais ativo, enquanto no Discover o usuário tem um comportamento um pouco mais passivo, que é o Google que apresenta para ele esses conteúdos no feed. E aí lá no Google Discover tem diferentes formatos de conteúdo. Por exemplo, pode aparecer conteúdo em vídeo, pode aparecer um conteúdo normal mesmo, com imagem, o título e a descrição, e geralmente as imagens lá elas têm um destaque muito maior, elas ficam em um destaque grande para atrair a atenção dos usuários. E além disso tem um formato bem recente que o Google adicionou, chamado Web
Stories, que foi adicionado em outubro de 2020, então é bem recente mesmo. Ele vem atribuindo bastante visibilidade para os sites que estão trabalhando esse tipo de conteúdo. Então é uma página que tem vários diferentes stories que você pode montar praticamente na mesma dinâmica do Instagram. É bem legal essa funcionalidade e vem conquistando bastante audiência no Google Discover. Mas como é que funciona essa seleção? Como é que o Google faz essa seleção dos conteúdos mais relevantes para o usuário? Como que ele entende o que é mais relevante para o usuário? Como que ele entende os tópicos que estão em alta, essas coisas assim? Para isso, o Google usa o seu painel de conhecimento. E o que é o painel de conhecimento? É basicamente uma base de dados estruturados onde o Google relaciona pessoas, locais e coisas com os seus significados, com fatos relacionados a elas. Então, por exemplo, se você pesquisar por banana no Google, você vai ver na parte direita da tela algo chamado painel de conhecimento, que é isso que eu estou falando para você. E lá tem várias propriedades da banana que ele sabe que são fatos. Então, sei lá, caloria por grama, várias outras propriedades que ele sabe que são fatos relacionados àquela fruta, no caso. E o Google tem isso para várias diferentes buscas, várias diferentes coisas, pessoas e lugares, como eu disse. Então, ele tem isso para praticamente tudo que tem no mundo. Não tudo, claro, mas enfim, ele tem para bastante coisa. A base de dados dele é enorme. E por que que isso é relevante para o Google Discover? Ele faz uma análise de todos os conteúdos que ele consegue encontrar na web para entender como que os sites abordam esses tópicos e quais são os tópicos relacionados a eles e os subtópicos dentro desses tópicos também. E aí, com base nisso, ele consegue fazer uma seleção de conteúdos. Então, por exemplo, se eu gosto de conteúdo sobre SEO, vou usar o meu exemplo aqui. O Google sabe que o SEO faz parte de um tópico macro chamado marketing digital e que também tem outros tópicos que relacionam com ele, como o marketing de conteúdo, e tem subtópicos também dentro de SEO, como o SEO para conteúdo. Ele entende toda essa dinâmica, ele faz uma seleção de conteúdos que ele acha que eu vou achar interessantes, porque eu já pesquiso no Google sobre SEO, e aí quando ele entende isso, ele faz essa seleção dos conteúdos na web que sejam dentro desse tópico e outros subtópicos que podem ser do meu interesse. A ideia toda dele é essa, né? É apresentar conteúdos que despertem o interesse do usuário, que sejam relevantes para que ele se mantenha atualizado dentro dos tópicos que ele mais gosta. Mas, gente, dá para se aprofundar muito tempo sobre essa tecnologia super top do Google, mas agora vamos dar umas dicas sobre como aparecer lá, né? Porque afinal é isso que mais importa pra gente, como que a gente pode aparecer lá e ganhar uma audiência do Google Discover. Então, para te ajudar aqui, eu trouxe 5 dicas essenciais que o próprio Google fala e que eu tive por experiência própria trabalhando com sites nessa fonte, para que você consiga ter uma audiência bem legal por lá, tá bom? A primeira delas é a produção de conteúdos relevantes em formatos diferentes. É muito importante que você sempre teste novos formatos de conteúdo e que você invista em conteúdos realmente relevantes, que tragam informações únicas e que abordem tópicos que ajudem o usuário, que entregam um valor para o usuário, no caso, né? Então eu bato sempre nessa tecla aqui no canal porque é muito importante entregar valor com seus conteúdos, e isso é entendido pelo Google e muito valorizado no Discover. E também explorar novos formatos, né? Que é o que eu falei, por exemplo, das Web Stories. O Google está atribuindo bastante relevância com as Web Stories. Na própria NoStuff a gente trabalha isso muito bem e é uma fonte de audiência bem interessante pra gente e para vários outros sites também. A segunda dica aqui é produza conteúdos que contem uma história. E como fazer isso? Gente, não precisa fazer nada super elaborado. Era uma vez o Joãozinho que ele foi comprar não sei o que, e aí ele teve certo problema e não sei o que lá, não. Uma história é basicamente você contextualizar a informação que você quer passar, não simplesmente passar aquela informação. Então, se eu for falar sobre o Google Discover mesmo, vou dar umas dicas para vocês sobre o Google Discover. Eu contextualizei vocês, eu contei a história de como surgiu o Google Discover, porque isso traz mais relevância pro meu conteúdo, porque eu explico para vocês, não só as dicas para você aparecer, mas o contexto. Eu dou para vocês o contexto, porque isso ajuda a entender até como aparecer por lá. Então, conte uma boa história e, recapitulando a primeira dica também, traga informações exclusivas que você sabe que seus concorrentes ainda não trabalharam, ou veja perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto para que você consiga se diferenciar dos seus concorrentes e tenha um destaque por lá. A terceira aqui, pessoal, é invista em EAT. O que é isso? Pelo amor de Deus, Felipe. Bom, basicamente EAT é expertise, autoridade e confiança, que são 3 fatores que o Google vem reforçando bastante, principalmente por Discover. Ele dá bastante destaque para sites que trabalham isso no Discover. Mas Felipe, pelo amor de Deus, como é que eu vou trabalhar essas coisas aí? É bom, pessoal, o Google já dá várias dicas relacionadas a isso, como eu disse, ele tem uma documentação com mais de 100 páginas só falando sobre esses fatores, mas o principal aqui que você precisa saber é, primeiro, ter autores destacados na página, então mostrar quem que produziu aquele conteúdo, ter uma biografia também falando sobre esse autor e talvez até uma página no site sobre o autor pode ser interessante. Deixar muito claro como que a pessoa pode entrar em contato com a sua empresa é fundamental para que o Google entenda que seu site trabalha bem esses fatores de EAT. Terceiro aqui também é mostrar a data de publicação e de atualização dos seus conteúdos. Isso ajuda também para que o Google entenda, por exemplo, quando que aquele conteúdo foi publicado, se ele é relevante para a atualidade, se ele é um pouco mais atual
atual também, para que ele apresente para os usuários da maneira correta e no momento correto. E também tem vários outros fatores, como ter uma política de privacidade da sua empresa, você ter uma página de sobre nós da empresa, falando um pouco sobre o time da empresa, a história da empresa, missão, visão, valores. Tudo isso é bem importante para que o Google comece a entender que seu site pode ser confiável, que é uma autoridade no assunto, porque você destaca os autores, por exemplo, que são experts no assunto, alguma coisa assim. Isso ajuda bastante. A quarta dica aqui para aparecer no Discover, pessoal, é invista em melhorar o seu CTR. O que é o CTR, Felipe? Pelo amor de Deus. CTR é basicamente a taxa de cliques que você tem na sua página. Então, por exemplo, a minha página ela pode aparecer lá no Discover várias vezes, mas ninguém clicar porque não desperta o interesse delas. E quando elas aparecem para o usuário sem considerar cliques, a gente chama de impressões. Então, por exemplo, eu tive uma impressão porque minha página apareceu para o usuário, não necessariamente ele clicou. E aí, quando ele clica, a gente tem uma métrica que se chama de cliques. E o CTR nada mais é do que essa relação entre cliques e impressões. Porque a partir dessa relação, a gente consegue entender o quão relevante está sendo essa página para o usuário, o quanto a nossa página está chamando a atenção dele e tudo mais. E como que eu trabalho isso? Como que eu trabalho CTR? Você precisa investir em um título atrativo, não só usar a palavra-chave no título, que são as regras básicas de SEO, vou deixar um card aqui para você entender um pouco mais sobre SEO, mas também investir em atrair mais cliques com esse título. Sem fazer clickbait, pessoal, pelo amor de Deus, mas é bom investir em atrair atenção, né? Tentar fazer formas que você consiga atrair o usuário para clicar no seu resultado ao invés do concorrente. Porque lembra do que eu disse? O Google Discover ele apresenta conteúdos que sejam do interesse do usuário e que sejam relacionados aos tópicos que o usuário gosta. Ou seja, vai ter muito conteúdo de concorrente ali. E para você se destacar, você precisa chamar atenção. Você precisa fazer alguma promessa que você vai entregar no seu conteúdo para o usuário. Além do título, é muito bom investir na descrição, uma descrição atrativa, e uma das partes mais importantes é a imagem. Não esquece disso, tá bom? Tem uma imagem grande de qualidade e atrativa. Investe muito nisso. Uma imagem que chame atenção. É uma imagem que tem ilustrações bonitinhas lá, que realmente ajudem o usuário a chamar a atenção dele, a ter um clique naquele resultado. A quinta dica aqui, pessoal, é ter imagens atrativas e com no mínimo 1200 pixels de largura. Eu tô tirando esse número do ar? Não tô. É o Google que fala isso. Ele tá falando pra gente ter uma imagem de no mínimo 1200 pixels de largura. Porque, como eu disse lá no Discover, os resultados têm uma imagem maior. Então é importante que você tenha essa imagem não só atrativa, que é o que eu falei no tópico 4, sim, mas também com esses 1200 pixels de largura, respeitando as diretrizes do Google, e com outra implementação um pouco mais técnica que eu vou explicar agora, que é a Max Image Preview Large. O que é isso? É uma marcação no código HTML da página que você adiciona a uma parte chamada Meta Robots da página. E o que ela faz? Basicamente, você se comunica com o robô do Google e fala, você pode mostrar a minha imagem daquele tamanho grande no Discover. Você adicionando essa marcação no HTML da sua página, você fala pro Google, pode mostrar a minha imagem aí do jeito que você quiser. Não do jeito que você quiser, mas naquele tamanho grande lá do Discover. É basicamente isso que você está falando. Então é importante que o Google tenha essa autorização para que você comece a aparecer daquela forma no Discover. Essa implementação é bem importante, tá? E o Google sempre atribui relevância a ela e deixa bem claro que é importante que você adicione isso nas suas páginas. Mas não se preocupa, tá? Não é muito difícil. Eu sei que eu expliquei meio boca aqui, porque tem várias outras dicas. Eu poderia entrar em mais detalhes, mas eu vou deixar vários links aqui na descrição, tá bom? Explicando só sobre isso, para que você mande para o seu desenvolvedor, por exemplo, ele implementar. Isso dá para implementar em, 5 minutos, tá, gente? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. E se você tem o WordPress, provavelmente você já tem isso implementado com plugins como Yoast SEO e Rank Math SEO. Mais uma dica, pessoal, agora não oficial, meio que um bônus aqui, é investir nas Google Web Stories. Eu vou deixar um link aqui na descrição com o guia completo que eu fiz sobre as Google Web Stories e outro link também sobre o Google Discover, se você quiser se aprofundar um pouco mais, onde eu falo bastante sobre como você pode explorar essas novas oportunidades do Google, né? As Web Stories são um formato de conteúdo bem interessante no Discover, como eu já disse, e pode ser uma ótima oportunidade para o seu negócio, tá bom? Então vale a pena estudar um pouco mais sobre essa alternativa para que você se expanda um pouco mais e esteja presente onde seus consumidores estão. É isso, pessoal. São essas as 5 dicas que eu queria dar para vocês e também explicar sobre o Google Discover. Eu espero que tenha ajudado de verdade. Se ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar as notificações e comentar aqui. Se você chegou até o final, comenta aí, vou aparecer no Google Discover, porque eu tenho certeza que você seguir essas dicas aqui na risca, fazer uns conteúdos realmente relevantes, você vai conseguir aumentar a audiência por lá. Então é isso, comenta aí também suas sugestões, o que você achou e vejo vocês no próximo conteúdo, pessoal. Fui!